Minha avó apareceu chorando na minha casa. Por que você não se importa comigo? Ela disse. Porém, eu mandava mensagens todos os dias e até presentes. Quando investiguei, fiquei revoltada ao ver minha família vivendo às minhas custas. A campainha tocou. Eram quase 9 da noite. O som quebrou o silêncio do meu apartamento, fazendo meu coração dar um pulo. Eu estava exausta, com os olhos ardendo de tanto olhar para a tela do computador. Meu trabalho em casa é bom, me paga bem e me dá liberdade, mas exige muito de mim. Eu moro sozinha nessa cidade litorânea, longe de tudo, e raramente recebo visitas. Quem poderia ser a uma hora dessas? Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Meu queixo caiu. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Ali, parada no corredor mal iluminado, parecendo tão pequena e frágil, estava minha avó. Abri a porta no mesmo instante. Ao lado dela, segurando seu braço, estava minha prima, que mora mais perto da casa dos meus pais. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, minha avó olhou para mim e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela desabou no meu abraço, chorando. Um choro sofrido, um choro que parecia guardar meses de tristeza. Minha filha, Paula, por que você não se importa mais comigo? Eu congelei. O mundo ao meu redor pareceu parar. O quê? Vó, do que a senhora está falando? Por que você me abandonou, minha neta? Eu senti tanto a sua falta. Eu achei que você tinha raiva de mim. Você nunca mais falou comigo, nunca mais me ligou. Vó, isso não faz sentido, eu disse, meu cérebro tentando entender. A gente se fala todo dia. Eu não estou entendendo nada. Minha prima, que parecia tão confusa quanto eu, disse. Calma, tia. Paula, vamos entrar primeiro. Ajuda ela aqui. Nós a levamos para dentro. Sentei minha avó no sofá. Ela olhava ao redor do meu apartamento arrumado como se estivesse em outro planeta. Corri para a cozinha e peguei um copo de água. Vó, bebe isso. Pelo amor de Deus, como assim eu não falo com a senhora? Minha mente estava a 1000 por hora. Eu me mudei para essa cidade, a 5 horas de viagem da minha família, justamente pelas oportunidades de trabalho. Aos 30 anos, eu consegui. Tinha uma vida financeira estável, coisa que meus pais nunca tiveram, e eu fazia questão de ajudar, especialmente a minha avó. Ela mora com meus pais e meus 2 irmãos mais novos, gêmeos de 19 anos. Ela teve uma vida tão difícil, é analfabeta, nunca teve chance de estudar. A aposentadoria dela é só um salário mínimo, por isso eu ajudava. Todo santo mês eu ia ao correio e mandava dinheiro para ela. Dinheiro vivo, porque ela não sabe mexer em banco, não tem celular, não entende de aplicativo. Eu fazia questão de mandar para ela, para os gostos dela. Prima, eu perguntei, me virando para ela, como vocês chegaram aqui? Meu pai sabe? Foi uma loucura. Eu estava vindo passar uns dias na praia, aqui perto. Quando a avó soube que eu vinha para sua região, ela me implorou. Ela fez uma trucha de roupa e disse que vinha comigo de qualquer jeito, que precisava ver você. Eu não entendi nada, mas ela parecia tão desesperada que eu não tive coragem de dizer não. O seu pai não sabe. Ela saiu escondida. Minha avó finalmente parou de soluçar, mas seus olhos ainda estavam cheios de dor. Eu não aguentava mais, minha filha. Eu achei que tinha feito alguma coisa para você. Vó, isso não é verdade. Eu estava ficando desesperada. Eu falo com a senhora todo dia, pelo celular do meu pai. Eu mando os áudios, a senhora me responde. Não, Paula, faz meses que eu não ouço a sua voz. Eu peço para o meu pai para falar com você e ele sempre diz que você está ocupada, que você está trabalhando muito, que você manda um beijo. Mas e os áudios que a senhora me manda? Que áudio, minha filha? Eu não mando áudio nenhum. Meu estômago gelou. Peguei meu celular, minhas mãos suando. Abri a conversa com meu pai, por onde eu falava com ela. Era o único jeito, já que ela não sabia ler nem escrever e não tinha aparelho próprio. Olha aqui, vó, o áudio de ontem. A senhora me mandando um beijo. Apertei o play. A voz da minha avó saiu pelo alto-falante. Oi, minha neta, Deus te abençoe. Tô com saudade. Minha avó arregalou os olhos. Mas essa sou eu. Mas eu não mandei isso ontem. Minha prima se aproximou. Paula, espera aí.
Toca o áudio de 3 dias atrás. Eu rolei a conversa e achei. Apertei o play. Oi, minha neta. Deus te abençoe. Tô com saudade. É o mesmo, minha prima sussurrou. O da semana passada, ela pediu. Eu toquei. Oi, minha neta. Deus te abençoe. Tô com saudade. Era o mesmo áudio. A mesma entonação, o mesmo suspiro no final. Meu pai, ele estava encaminhando a mesma mensagem de áudio por meses. Foi por isso que eu achei estranho. Eu notei que as mensagens dela estavam ficando curtas, sempre a mesma coisa. Quando eu perguntei ao meu pai, ele riu e disse: Ah, filha, é a idade, a avó está ficando esquecida, ela repete as coisas. Eu acreditei nele. Enquanto a gente descobria isso, meu olhar passou pela conversa com o meu pai. Estava cheia de outras mensagens dele. Filha, sua avó precisa daquele remédio mais caro. Paula, o médico do plano pediu um exame urgente. O plano de saúde dela aumentou de novo, filha, tá pesado. O plano de saúde. Eu pagava uma fortuna todo mês por um plano de primeira linha para ela. O melhor que o dinheiro podia comprar. Porque ela merecia. Porque meu pai vivia dizendo que ela precisava de especialistas caros. Eu olhei para minha avó. Ela estava usando um vestido antigo, desbotado. Seus sapatos estavam gastos. Ela estava magra. Uma pergunta horrível começou a se formar na minha cabeça. Uma pergunta que eu tinha medo de fazer. Vó, eu disse, minha voz quase sumindo. O dinheiro que eu mando todo mês, pelo correio, para a senhora. A senhora recebeu? Minha avó me olhou. A confusão em seu rosto se transformando em uma tristeza profunda. Que dinheiro, Paula, minha filha? Que dinheiro? Ninguém nunca me deu dinheiro nenhum. Eu vivo com a minha aposentadoria. Meu pai me ajuda a comprar as coisas, mas dinheiro? Não, eu não recebo nada seu faz muito, muito tempo. A sala ficou em silêncio. Eu entendi tudo. Não era a idade, não era esquecimento. Eles estavam me enganando. Meu pai, minha mãe, talvez até meus irmãos. Eles estavam pegando o dinheiro que eu mandava para minha avó. Eles estavam usando os áudios antigos dela para me manter calma, para fingir que tudo estava bem. Eles estavam me mantendo longe dela de propósito, para que eu não descobrisse. Eles roubaram o dinheiro da própria mãe e deixaram ela acreditar que eu, a neta que mais a amava, a tinha abandonado. A tristeza que eu senti naquele momento se transformou em algo frio e duro no meu peito. Eu olhei para o rosto sofrido da minha avó e tomei uma decisão. Mal dormi naquela noite. A minha prima, coitada, estava tão chocada quanto eu. Ela decidiu ir embora na manhã seguinte, pois já tinha seus próprios compromissos na região. Paula, eu nem sei o que dizer. Isso é inacreditável. O que eles fizeram não tem nome. Se cuida e cuida dela. Pode deixar. Eu respondi com uma firmeza que eu nem sabia que tinha. Obrigada por ter trazido ela. Você abriu meus olhos. Assim que ela saiu, fechei a porta. Minha avó estava sentada no sofá, encolhida, como um passarinho assustado. Ela tinha chorado até adormecer na noite anterior, no meu quarto de hóspedes. Vê-la ali, tão vulnerável, fez aquela raiva fria crescer dentro de mim. Primeiro, peguei meu computador. Entrei no meu e-mail de trabalho e pedi 2 semanas de férias. Urgência familiar grave, eu escrevi. Meu chefe, felizmente, confiava em mim e aprovou em menos de 10 minutos. Com isso resolvido, fiz um café da manhã reforçado para as 2. Sentei-me à mesa, em frente à minha avó. Vó, eu comecei, minha voz suave. Eu preciso que a senhora me conte tudo, sem medo. O que aconteceu naqueles meses todos? Como eles tratavam a senhora? Minha avó olhou para as próprias mãos, que tremiam um pouco. Ai, minha filha,
Foi tão difícil. Depois que você se mudou, no começo, seu pai ainda dava uns trocados do dinheiro que você mandava, mas depois ele parou. E ele dizia o quê? Dizia que você estava muito ocupada, que seu trabalho era importante, que você tinha sua vida. Quando eu pedia para falar com você, ele ficava bravo. Dizia que eu estava te incomodando, que você não tinha mais tempo para velha. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eles não só roubaram o dinheiro dela, eles roubaram a minha imagem. Fizeram ela pensar que eu não a amava mais. E o dinheiro da aposentadoria da senhora, vó? Eles pegavam, diziam que era para ajudar a pagar as contas da casa. Mal me davam dinheiro para o ônibus. Eu não comia o que eu queria, minha filha. Era só o que sobrava. Seus irmãos... seus irmãos... Ela parou, os olhos marejados. O que eles fizeram? Me tratavam mal. Reclamavam que eu era lenta, que eu atrapalhava. Viviam trancados no quarto, com música alta. E seu pai, sua mãe, nunca me defenderam. Eles só deixavam. Eu respirei fundo, controlando o tremor na minha voz. Vó, e o plano de saúde? O plano caro que eu pagava todo mês? A senhora usou? Foi nos médicos? Ela me olhou confusa. Que plano, Paula? Eu nunca vi carteirinha de plano nenhum. Quando eu passava mal, com a pressão alta, seu pai me levava no posto de saúde. Eu esperava horas na fila, como todo mundo. Ele sempre dizia que médico de posto era bom, que não precisava gastar com frescura. Frescura? Eu repeti, incrédula. Eu pagava, por mês, o que ela ganhava em 3 meses de aposentadoria, só naquele plano. E ela nunca usou. Eu não conseguia processar a dimensão daquilo. Eles não estavam apenas pegando dinheiro, eles estavam colocando a saúde da minha avó em risco. Tudo por quê? Vó, eu disse, me levantando, nós vamos fazer uma viagem. Viagem, minha filha? Mas eu mal cheguei. Nós vamos para a casa dos meus pais, a senhora e eu, agora. Ai, meu Deus! Seu pai, ele vai ficar tão bravo. Ele vai brigar com você. Eu tô com medo, Paula. Eu me ajoelhei na frente dela e segurei suas mãos. Eu sei que a senhora tá com medo, mas eu não tenho mais medo dele. E a senhora também não precisa ter. Eu tô aqui. Ninguém nunca mais vai levantar a voz para a senhora. Ninguém. Arrumei uma pequena mala para nós duas. Peguei a chave do meu carro e descemos. A viagem de 5 horas foi tensa. Minha avó cochilou um pouco, cansada da noite mal dormida. Eu dirigi no piloto automático, minha mente repassando cada mentira, cada áudio falso, cada pedido de dinheiro para remédios caros, que agora eu sabia nunca foram comprados. Eu só conseguia pensar em uma coisa. O que eles fizeram com tanto dinheiro? Meu pai trabalhava, minha mãe também. Meus irmãos não faziam nada. Mas ainda assim, o valor que eu mandava era alto. Onde estava tudo aquilo? Quando cheguei na rua onde eu cresci, meu coração batia forte. E então eu vi. A casa. A fachada, que sempre foi simples com o muro descascado, estava irreconhecível. A casa inteira estava pintada de uma cor nova e moderna. O portão velho de ferro tinha sido substituído por um portão eletrônico, de alumínio, chique. Estacionei o carro na frente. Minha avó acordou e olhou pela janela. Eles pintaram? Ela murmurou, confusa. Eles fizeram mais do que isso, vó. Eu disse, minha voz dura. Saí do carro e a ajudei a descer. Abri o portão e nós entramos. A porta da sala estava aberta. O que eu vi me fez parar. A sala não era mais a sala da minha infância. Uma televisão, não uma televisão, a televisão, gigante daquelas de cinema, presa na parede. O sofá velho, rasgado, onde eu costumava sentar, tinha sumido. No lugar, um conjunto de sofás de couro enorme, cor de creme, com uma mesinha de centro de vidro. O chão, que era de cimento queimado, agora era de porcelanato brilhante, que refletia a luz do teto rebaixado de gesso. Minha mãe saiu da cozinha e parou, secando a mão num pano de prato. O sorriso dela congelou quando me viu. Paula, filha, o que você está fazendo aqui? Por que não avisou? Ela olhou para minha avó e seu rosto mudou de surpresa para raiva. Mãe, o que a senhora está fazendo com ela? Cadê o pai? Eu perguntei.
Minha voz saindo baixa e controlada. Ele saiu. Foi resolver umas coisas. Que coisas? Resolver como sacar o dinheiro que eu mandei para a avó? Minha mãe empalideceu. Do que você está falando, menina? Ficou louca? E por que você arrastou sua avó até aqui? Ela tá doente? Minha avó, que estava atrás de mim, se encolheu. Ela não tá doente, mãe. Ela tá com saudade. A senhora sabe o que é isso? A senhora sabe que ela chorou na minha porta ontem à noite perguntando por que eu a abandonei? Abandonou? Mas que absurdo! Minha mãe gritou, a voz ficando esganiçada. A gente cuida tão bem dela. Você que vive aí nessa sua vida boa e esquece da gente. Eu não esqueço de vocês, eu gritei de volta, perdendo a calma pela primeira vez. Eu mando dinheiro todo mês, eu pago um plano de saúde caríssimo, eu pago os remédios. Onde está o dinheiro, mãe? Tá aqui, filha, tá na casa, ela gritou apontando ao redor. Olha a reforma que fizemos, foi para dar mais conforto para sua avó. Eu ri, uma risada seca, sem humor algum. Conforto? A avó dorme num colchão velho no quartinho dos fundos. Conforto é essa televisão de 80 polegadas? Conforto é o ar-condicionado novo no quarto de vocês? E meus irmãos? Onde eles estão? No quarto deles, ela disse na defensiva. Fui andando pela casa como uma estranha. Abri a porta do quarto dos meus irmãos gêmeos. Parecia um fliperama. Cada um tinha um computador de última geração, cadeiras caras, videogames novos. O cheiro de ar-condicionado era forte. Voltei para a sala. Meu pai tinha acabado de entrar pela porta da frente. Quando ele me viu e viu a mãe dele ao meu lado, ele entendeu na hora. O rosto dele ficou vermelho. O que ela está fazendo aqui, Paula? Você não tinha o direito de tirar ela da minha casa. A voz do meu pai ecoou pela sala luxuosa. O que ela está fazendo aqui, Paula? Você não tinha o direito de tirar ela da minha casa. Eu o encarei. O homem que eu idolatrei minha vida inteira. O homem para quem eu mandava meu dinheiro suado, confiando nele. Sua casa? Eu perguntei. Minha voz tão fria que assustou a mim mesma. Essa casa que eu ajudei a reformar, essa casa que foi paga com o dinheiro que eu mandava para minha avó, o dinheiro que o senhor tirou dela. Meu pai deu um passo à frente. Ele estava vermelho de raiva. Você não sabe o que você está falando. Você vive lá na sua cidade boa, não sabe das dificuldades aqui. Sua avó está caduca. Ela não sabe mais das coisas. Ela inventa. É mesmo? Ela inventou a viagem de 5 horas. Ela inventou que não te via há meses. Ela inventou os áudios repetidos que o senhor me mandava? Minha mãe se intrometeu, correndo para o lado dele. Filha, pelo amor de Deus, baixa a voz, os vizinhos vão ouvir. É um mal-entendido. A gente estava guardando dinheiro para ela, fazendo uma poupança. Guardando? Eu ri sem humor. Guardando nessa televisão? Nesse sofá de couro? Ou nos computadores dos meus irmãos? Nesse momento, os 2 saíram do quarto, meus irmãos gêmeos, de 19 anos, com roupas de marca, cabelos bem cortados, parecendo 2 modelos. Eles me olharam com raiva, não com vergonha. Pô, Paula, pra que esse escândalo? Disse um deles. A gente está usando dinheiro para a família. A avó nem sai de casa. Para que ela quer dinheiro? Aquela frase foi a gota d'água. Eu senti uma calma gelada tomar conta de mim. Eu não ia gritar mais. Eu não ia perder o controle. Virei-me para minha avó, que estava encolhida perto da porta, tremendo. Eu fui até ela e peguei suas mãos. Elas estavam geladas. Vó, eu disse, olhando fundo nos olhos dela. A senhora não precisa mais ter medo. Acabou. Mas eu preciso que a senhora faça uma coisa. Eu preciso que a senhora fale a verdade. Aqui, na frente deles. Eu a guiei até o centro da sala. Coloquei-a de frente para o meu pai, minha mãe e meus irmãos. Vó, eu disse, em voz alta e clara.
Eu quero que a senhora me responda, na frente deles. Alguma vez, nos últimos 2 anos, a senhora recebeu algum dinheiro que eu mandei pelo correio? Minha avó olhou para o meu pai. Ele a fuzilava com os olhos. Um olhar que dizia, fique quieta. Minha mãe torcia o pano de prato nas mãos. Minha avó tremeu. Ela baixou os olhos. Por um segundo, achei que ela não conseguiria. Mas então, ela respirou fundo. E eu vi a mulher que vendeu flores na rua para criar o filho. A mulher que sobreviveu a tudo. Ela levantou o queixo e olhou para o meu pai. Não, ela disse, a voz fraca, mas firme. Eu nunca recebi dinheiro nenhum seu, minha filha. O silêncio na sala era ensurdecedor. Eu continuei. Vó, alguma vez a senhora usou o plano de saúde que eu pagava? Alguma vez eles te levaram num médico particular, num especialista? Não, ela disse mais alto agora. Eu só ia no posto de saúde. Eu pegava a fila de madrugada. Eles diziam que seu plano era só para emergência. Vó, como eles te tratavam aqui? Eles te davam comida direito? Eles te deixavam passar necessidade? Foi aí que ela chorou. Eu comi o que sobrava, Paula. Eu pedia para comprar uma fruta, seu pai dizia que estava caro. Eu passei vontade de comer tanta coisa, enquanto eles pediam comida cara toda noite. Eu ouvi eles comendo no quarto. Sua ingrata, meu pai rosnou para a própria mãe. Depois de tudo que eu fiz por você, eu te dei um teto. O que o senhor fez? Eu cortei, entrando na frente da minha avó. O senhor roubou ela. O senhor roubou de mim. O senhor mentiu para nós duas. O senhor me fez acreditar que ela estava bem e fez ela acreditar que eu a tinha abandonado. Tudo por causa disso. Eu fiz um gesto para a sala luxuosa. Por causa de um sofá, de um videogame. Você não entende as coisas, Paula. Ele começou, tentando se acalmar, mudando a tática. As coisas apertaram, filha. O custo de vida. Eu entendo perfeitamente, eu disse. E acabou. Acabou tudo. Eu dei as costas para eles. Fui andando pelo corredor, passei pela cozinha nova e fui até os fundos. Abri a porta do quartinho onde minha avó dormia. O cheiro de mofo me atingiu. Era um cômodo minúsculo, úmido, com uma janela pequena que mal deixava a luz entrar. Não tinha porcelanato ali. O chão era de cimento grosso, havia uma cama de madeira velha com um colchão tão fino que dava para ver as ripas. Uma única lâmpada pendia do teto. Em cima de uma cadeira velha havia uma pequena mala gasta, as poucas roupas dela. Minha mãe me seguiu, desesperada. O que você está fazendo, Paula? Para com isso! Eu abri a mala e comecei a jogar as poucas roupas dela dentro. Eram roupas velhas, desbotadas, algumas rasgadas. Você não vai levar ela! Minha mãe gritou, tentando pegar a mala da minha mão. Eu a afastei, sem encostar nela, mas com firmeza. Vou sim. A avó vai morar comigo, onde ela vai ter um quarto de verdade, comida de verdade e, acima de tudo, respeito. Fechei a mala. Peguei e saí do quarto. Meu pai e meus irmãos estavam parados no corredor. Você não pode fazer isso, meu pai berrou, bloqueando o caminho. Eu sou seu pai. Ela é minha mãe. A responsabilidade é minha. O senhor perdeu essa responsabilidade, eu disse olhando nos olhos dele. O senhor perdeu o direito de ser filho dela no momento em que decidiu roubar sua mãe analfabeta. O senhor perdeu o direito de ser meu pai no momento em que me usou para fazer isso. Eu passei por ele esbarrando no ombro dele. Fui até a sala onde minha avó me esperava, chorando em silêncio. E só para vocês saberem, eu disse, parando na porta da frente, a partir de hoje, 1 centavo meu não entra mais nessa casa. O plano de saúde eu vou cancelar assim que entrar no carro. O dinheiro do correio? Acabou. A ajuda para os seus filhos vagabundos? Acabou. Vocês compraram tudo isso. Eu apontei para a TV. Espero que tenham gostado, porque vocês vão ter que aprender a viver com o que vocês ganham de verdade. Paula, não faz isso. Minha mãe implorou, caindo de joelhos. A gente vai ficar endividado. Seu pai vai perder o nome. Isso não é mais problema meu, eu disse. Peguei minha avó pela mão. Vamos embora, vó. Eu a puxei para fora daquela casa. Ela não olhou para trás. Eu também não. Enquanto eu abri a porta do carro para ela, eu ouvi os gritos. Meu pai me chamando de ingrata.
Minha mãe me amaldiçoando, meus irmãos dizendo que eu ia me arrepender. Eu entrei no carro, liguei o motor. O som do carro abafou as vozes deles. Pelo retrovisor, eu os vi parados na frente do portão eletrônico chique. 3 adultos e um homem mais velho, todos pálidos, olhando o carro que levava embora a fonte de toda a vida boa deles. Dei ré e saí daquela rua. O pesadelo tinha acabado. Ou melhor, o deles estava apenas começando. A viagem de 5 horas de volta para minha casa foi o oposto completo da viagem de ida. O silêncio dentro do carro não era de tensão, era de alívio. Minha avó olhava pela janela, para a estrada, para o céu, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez em anos. Ela parecia estar respirando um ar diferente. No meio do caminho, ela se virou para mim, a voz baixinha. Eles vão ficar bravos comigo para sempre, não vão, minha filha? Eu estiquei a mão e peguei a dela, a mão áspera de quem trabalhou a vida inteira. Vó, a senhora não fez nada de errado. Eles fizeram, e a gente não precisa mais se preocupar com eles. A senhora só precisa se preocupar em ser feliz. Ela apertou a minha mão. Eu já tô feliz, minha filha. Só de estar com você. Quando chegamos ao meu apartamento na cidade litorânea, a noite já estava caindo. Era o mesmo apartamento, mas parecia diferente. Parecia mais um lar. A primeira coisa que fiz, antes mesmo de desfazer a mala dela, foi pegar meu celular. Sentei no sofá, respirei fundo e fiz o que precisava ser feito. Primeiro, liguei para a operadora do plano de saúde. Eu gostaria de cancelar o plano em nome dela, eu disse. A atendente tentou argumentar, falando dos benefícios, da carência. Senhorita, eu não me importo, eu cortei firme. Cancele, hoje. Depois que desliguei, abri o aplicativo do meu banco. Bloqueei todas as transferências programadas. Em seguida, abri minha lista de contatos. Pai, mãe, irmão 1, irmão 2. Bloquear, 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 bloquear. Eu senti um peso que eu nem sabia que carregava sair das minhas costas. O silêncio no meu apartamento era finalmente de paz. Vó, eu disse indo até o quarto de hóspedes, que era limpo e arejado. A senhora não veio para minha casa. A senhora veio para nossa casa. Este aqui é o seu quarto agora. Ela entrou devagar. Passou a mão no lençol limpo, olhou a janela grande que dava para ver o mar de longe. Eu nunca tive um quarto só meu, ela sussurrou. E eu vi uma lágrima escorrer. Mas dessa vez era uma lágrima de alívio. Nos dias seguintes, minha avó floresceu. Eu a levei a um médico particular muito bom, paguei a consulta, ele ajustou os remédios dela e em uma semana ela parecia ter mais energia, a cor do rosto dela voltou. Eu voltei ao meu trabalho em casa, mas com uma diferença. A cada 2 horas eu fazia uma pausa. Ia até a sala e lá estava ela, sentada na varanda, olhando o movimento. Uma tarde, ela me viu lendo um livro. Ela se aproximou e ficou olhando as páginas, fascinada. É tão bonito, né? Ela disse baixinho. Eu sempre quis saber o que essas letrinhas todas querem dizer. Na minha vida, eu só vendia flor. Eu não tive tempo. Meu coração se apertou. Vó, eu disse fechando o livro. Quem disse que o tempo acabou? No dia seguinte, eu saí e fui até um pequeno centro comunitário, ali mesmo no nosso bairro. Descobri que eles tinham um curso noturno de alfabetização para adultos. Voltei para casa animada. Minha avó ficou com medo. Mas eu sou muito velha demais. Minha cabeça não guarda mais nada. Eu vou passar vergonha. Vergonha de quê, vó? De aprender? Isso não existe. Vamos só olhar. Eu a levei. Quando entramos, vimos outras senhoras, e senhores também, sentados em carteiras pequenas, com cadernos e lápis. A professora, uma moça muito gentil, veio nos receber. É o sonho dela aprender a ler, eu disse. Então ela veio ao lugar certo, a professora sorriu. Nunca é tarde. Eu a matriculei. Na primeira noite, eu a levei. Ela estava tão nervosa que quase desistiu na porta. Mas quando eu fui buscá-la, 2 horas depois, ela saiu com um sorriso que eu não via há 20 anos. Ela segurava um papel. Olha, Paula, olha! Ela tinha escrito o próprio nome. A letra era trêmula, torta, mas estava lá. Ela tinha começado.
Minha avó ia para a aula toda noite. Durante o dia, ela praticava. Ela lia as placas na rua, os rótulos das embalagens no supermercado. Ela estava descobrindo um mundo. Mas ela era uma mulher ativa. Ela não gostava de ficar parada só olhando a varanda. Minhas mãos estão com vontade de fazer alguma coisa, ela me disse um dia. Eu estou aprendendo a ler, mas eu sei fazer doce como ninguém. E eu sei cuidar de flor. Eu vendia na rua, lembra? Lembro, vó. É uma ideia maravilhosa. Naquele fim de semana fomos ao mercado. Compramos leite condensado, coco, chocolate, formas. Fomos a uma loja de jardinagem e compramos vasos e mudas de violetas. O apartamento que antes só tinha cheiro do meu café forte da trabalho ficou com um cheiro doce de bolo de fubá e de terra molhada. Eu a ajudei a escrever um cartaz simples e pregamos no elevador. Doces caseiros e flores da vovó. Encomendas no apartamento tal. No primeiro dia, os vizinhos compraram por curiosidade. No segundo, compraram porque era o melhor doce que já tinham comido. Em 2 semanas, ela tinha uma lista de encomendas. Ela pegou o primeiro dinheiro que ganhou, um bolo de notas pequenas, e me mostrou. É meu, minha filha, ela disse, os olhos cheios de lágrimas. Eu que fiz. Meu dinheiro. Ela não precisava daquele dinheiro. Eu dava tudo para ela. Mas aquilo era diferente. Aquilo era dela. Era a dignidade dela voltando. Nós estávamos bem. Estávamos curadas. Até que numa noite de quinta-feira uma tia minha me ligou. Irmã da minha mãe. Uma pessoa boa, que morava perto deles, mas que nunca concordou com o jeito do meu pai. Paula, minha filha, bença? Bença, tia. Como a senhora tá? Eu tô bem, mas liguei para saber de você e da sua avó. Como ela tá, coitada? Fiquei sabendo o que aconteceu. Que vergonha. Ela tá ótima, tia. Melhor impossível. Está até aprendendo a ler. Minha tia ficou em silêncio por um momento. Graças a Deus, porque minha filha, o castigo lá na casa dos seus pais chegou, e chegou forte. Meu coração acelerou um pouco, mas eu não disse nada, só escutei. Paula é uma vergonha, ela continuou, baixando a voz. Depois que você cortou o dinheiro, menina, parecia um castelo de cartas caindo. Eles achavam que você ia voltar atrás. Achavam que em 1 semana você ia ligar com pena. Eles não me conhecem, eu murmurei. Não conhecem mesmo. A primeira coisa foi a energia. Cortaram. Com aquela televisão gigante, 2 computadores e 3 aparelhos de ar-condicionado, a conta vinha uma fortuna. Eles não tinham como pagar. Imagino, eu disse seca. Pois é. Aí as dívidas começaram a aparecer. O mercado onde eles compravam fiado, a loja de móveis. Seu pai tinha comprado tudo no carnê, achando que você ia pagar para sempre. O nome dele ficou sujo na praça inteira. Eu me lembrava do meu pai, sempre tão orgulhoso, andando pela cidade. E o pior, minha tia disse, foi a humilhação. Tiveram que vender as coisas. Aquele sofá de couro claro, venderam por menos da metade do preço, só para pagar o agiota que seu pai arrumou. A televisão gigante foi embora. Os computadores dos meninos venderam. E meus irmãos? Eu perguntei. Minha tia deu uma risadinha. Ah, os príncipes tiveram que descobrir o que é trabalho. Acabou a vida boa. Os 2 estão descarregando o caminhão no depósito de material de construção. Chegam em casa imundos, com as costas doendo, reclamando da vida. Eu fechei os olhos. Não era felicidade o que eu sentia. Era justiça. Era a balança do mundo voltando ao lugar certo. Eles estão vivendo com o salário deles. Voltaram a viver como sempre deveriam ter vivido. Só que agora, ninguém na cidade confia mais neles. Todo mundo soube o que eles fizeram com sua avó. A vergonha, Paula, é o pior castigo. Nós nos despedimos e eu desliguei. Olhei pela sala. Minha avó estava na mesa da cozinha com o caderno aberto e um lápis na mão. Ela estava praticando, escrevendo. Ela me viu e abriu um sorriso. Olha, minha filha, eu escrevi uma frase inteira. Eu gosto das minhas flores. Eu a abracei. Às vezes eu lembrava daquela noite fria em que ela apareceu na minha porta chorando.
Olhei para ela agora lendo suas primeiras palavras, orgulhosa do seu próprio dinheiro dos doces. Eu entendi. O final feliz não era sobre ver os outros se darem mal. Era sobre ter a paz de ver quem eu amava finalmente florescer.